Olá, sou Marlon Stephens, psicólogo. Bem-vindos a mais um vídeo. Se você tem interesse de acompanhar mais vídeos sobre psicologia e sobre assuntos ligados às relações sociais, ao desenvolvimento pessoal, à psicoterapia, curta o vídeo e comente nos comentários caso tenha dúvidas, caso queira contribuir com alguma discussão desenvolvida no vídeo. E compartilhe com seu amigo que também tem interesse nesse mesmo assunto. Nesse canal eu pretendo falar sobre assuntos diversos, como psicoterapia, saúde mental, cultura, sociedade, relações sociais, psicologia social e etc. Esse vídeo eu vou reagir a um outro vídeo que fala sobre uma pesquisa americana que a partir de uma pesquisa americana que eles fizeram e que descobriram que o nível de solidão das pessoas está aumentando, principalmente entre os jovens. E esse é um jornalista, ele vai analisar essa pesquisa com mais profundidade. Essa pesquisa está originalmente em inglês, só que eu coloquei para IA traduzir, porque isso é uma opção que tem no YouTube agora. Facilita um pouco. É do canal Big Think, que é um jornal, na verdade, uma mídia. E eu vou colocar em 1.5 de velocidade porque ajuda, né? Eu vou comentando um pouco os assuntos que ele vai trazendo. Espera aí. Pronto. Uma pesquisa descobriu que 20% menos tempo é gasto pelos americanos na socialização. Socializando pessoalmente do que há apenas 20 anos. Pessoal, E uma quantidade recorde de tempo gasto sozinho. os Estados Unidos têm uma epidemia da solidão. Acho que esse pode ser o fato mais fundamental da vida. A solidão diária aflige 1 em cada 5 nos Estados Unidos. Será que essa é uma realidade apenas dos Estados Unidos ou ela é generalizada na sociedade moderna? Nas sociedades industrializadas, né, do século XXI. Será que isso não acontece também no Brasil? Você tem se relacionado bastante pessoalmente com as pessoas? Principalmente você que já é adulto, que está numa fase onde você está trabalhando bastante, né, construindo a sua vida e etc. O tempo para socialização interpessoal tem diminuído cada vez mais, e a qualidade dessa socialização tem também se tornado cada vez menos íntima, cada vez menos rica. Não sei se você percebeu isso na sua vida, de que os momentos de socialização que você tem com seus amigos, com seus familiares, têm ficado cada vez mais pobre em assuntos ou repetitivo demais, toda semana é a mesma coisa, vai na mesma festa, no mesmo lugar, etc. E o sentimento que se tem em torno disso é um sentimento geral, sentimento de certo esvaziamento. Várias teorias sociais e psicológicas tentam falar sobre isso. Não vou conseguir falar sobre todas essas teorias aqui, na verdade eu não vou falar de praticamente nenhuma, vou só reagir ao vídeo, mas pretendo falar com mais profundidade sobre cada uma delas ao longo de outros vídeos, né? Da americana que existe. Como a tecnologia criou a receita para a solidão. Você pode debater todo tipo de coisa sobre como a textura da vida americana e os valores americanos mudaram. O que você não pode debater é o simples fato existencial objetivo de que os americanos estão mais sozinhos do que nunca e que, de muitas maneiras, estamos escolhendo essa solidão. Exato, aí vem uma grande questão do vídeo. Será que é a sociedade que está gerando pressão para que a solidão aumente? Ou será que a causa dessa solidão vem do comportamento das pessoas? Não estou dizendo que o comportamento das pessoas é isolado, pelo contrário, ele é construído no contexto. Então a sociedade está construindo um contexto que educa as pessoas a um comportamento hostil às relações sociais.
Será que você não se relaciona de forma interpessoal porque você não investe, não prioriza isso? Ou porque de fato você é obrigado a não investir? Por exemplo, você pode ter um contexto onde você não tem dinheiro para sair, né? Não tem dinheiro para socializar. E aí você, de fato, vai ter um contexto onde haverá uma coerção para que você se desmotive a fazer isso. A não ser que você tenha um amigo que invista nisso para você. Porém, nem sempre esse é o contexto no qual você se sente sozinho, né? Eu sou Derek Thompson, sou jornalista e coautor do livro Abundância com Ezra Klein. Tempo socializando pessoalmente do que há apenas 20 anos. E uma quantidade recorde de tempo gasto sozinho. Acho que é uma história contada de rastrear o declínio da socialização nos últimos 60 anos. De muitas maneiras, eu acho que é uma história contada de forma clara pela tecnologia. A tecnologia não é a única coisa que desempenha um papel aqui, mas é algo crítico que desempenha um papel aqui. Se você É um fator determinante para a nossa era. A tecnologia, ela oferece estímulos constantes para nós. Isso com certeza produz função, produz consequências do nosso comportamento, na nossa forma de sentir o mundo, no nosso gasto de energia, no nosso cansaço. Não é à toa que a tecnologia, quanto maior o incremento da tecnologia, ou maior a presença da tecnologia na nossa vida, maiores são maior é o cansaço social que nós sentimos, porque o nosso corpo ele não distingue entre a interação social que há proveniente das telas, proveniente de estímulos como nesse vídeo, por exemplo, que você está assistindo, de uma interação social normal. Então o corpo já está gastando muita energia, né? A sensação é que você já está investindo demais na socialização e aí toda vez que há uma demanda onde você faz a previsão de que você vai ter que investir bastante na interação social, pode haver a sensação de que, de fato, não vale a pena investir nisso, né? É um custo muito alto. Então a tecnologia sim exerce um fator muito predominante no modo como nós vivemos a sociabilidade no mundo atual. Não só por conta dessa questão meramente voltada aos estímulos, mas também perceba que ela define a dinâmica das relações sociais também. Um amigo que não responde no WhatsApp toda vez que você demanda que ele responda, ou que demore para responder, ou que interrompe a conversa no meio sem avisar, sem nada, né? É alguém que está passando uma mensagem com isso. Mesmo que não intencionalmente, mas a sensação, a função emocional que se tem é voltada a isso. Ou seja, da mesma forma que a tecnologia constrói interação social, respostas de interação social, ela também constrói significados nessa interação. Ela constrói estresse, ela constrói conflitos que não existiriam numa interação normal. Porém, como é uma interação intermediada pela tecnologia e essa intermediação pode promover certos erros, certos desvios de mensagens, vários investimentos emocionais acontecem por conta desses desvios. Não só isso, dinâmica de relações trabalhistas também se modificam com a tecnologia. Porque você tem um celular e o WhatsApp sempre à disposição, seu chefe pode mandar mensagem mesmo fora do horário de trabalho. Isso pode gerar pressão emocional para que você não ignore essa mensagem, né? Principalmente quando você não consegue estabelecer um limite em relação a isso, ou quando os limites não estão muito claros. Ou então, quando você está inseguro em relação ao seu emprego, você quer demonstrar serviço e você não quer que simbolizar ou expressar sinais de deslealdade na empresa, né? Aí é complicado também. E gera pressão para que você responda a essa demanda, né? Quando as coisas na relação trabalhista não estão muito claras. Ou seja, a tecnologia não só tem uma função de estimular nosso organismo, mas ela também tem uma função de modular as dinâmicas das relações sociais e produzir sentimentos, produzir novas dinâmicas que não existiriam sem ela. Então ela, de fato, tem um papel muito estressante. E ela não só modula as relações em si, mas ela modula também os padrões emocionais
ou os padrões de afeto que nós ah, desenvolvemos, né, como sistemas de comportamento diante das relações sociais. É o mesmo que dizer que pode ser que nas nossas interações pessoais nós projetemos parte daqueles sentimentos que são próprios aos contextos da interação mediada pela tecnologia, porém, sem essa mediação, né? Mas aí isso é um assunto um pouco mais complexo. Se você voltar para a década de 1960, verá a ascensão do carro. E a ascensão do automóvel permite que as pessoas dirijam para longe das áreas centrais e povoem os subúrbios. Dessa forma, você pode dizer que o automóvel privatizou a vida dos americanos. Mas então, logo após a popularização do automóvel, você tem a invenção da televisão. E se o automóvel privatizou a vida dos americanos, eu acho que a televisão privatizou o lazer americano. As pessoas escolheram passar seu tempo de lazer apenas sentadas em um sofá assistindo à TV. Bem-vindos a essa tela no qual você assiste meu vídeo, que é uma evolução, é o filho, é um herdeiro da televisão, né? Mas essa é uma análise bem Há realista. uma estatística surpreendente de que entre as décadas de 1960 e 1990, o americano médio ganhou cerca de 300 horas de lazer por ano. Você pode dar um passo para trás e pensar: se alguém lhe dissesse que você teria 300 horas extras adicionadas à sua consciência desperta nos próximos 12 meses, o que você faria com isso? Você aprenderia outro idioma? Você leria a Odisseia? Você passaria mais tempo com seus filhos? Você aprenderia costura ou cerâmica? Bem, acontece que os americanos realmente tinham esse dom na segunda metade do século XX. E eles passaram essas 300 horas extras de lazer fazendo quase que exclusivamente uma coisa: assistindo mais televisão. Então, chegamos ao século XXI e... se o carro privatizou a vida dos americanos e a televisão privatizou o lazer americano, o smartphone privatizou nossa atenção. Os Uma boa análise, né? smartphones nos permitem ficar sozinhos mesmo quando estamos perto de outras pessoas. Você pode estar em um café e ficar sozinho. Você pode estar em uma festa e ficar sozinho. Você pode essencialmente escolher transformar sua consciência desperta em uma experiência de solidão sempre que quiser. Então, chamei esse fenômeno de século antissocial. E o Antissocial é um termo muito usado aí, e provavelmente o sentido que ele traz é um século que é, como eu botei ali no vídeo, é hostil, né? Um século hostil às relações sociais. E nesse sentido, tudo bem. Mas esse termo na psicologia ou na ciência, a gente usa esse termo para comportamento que produz prejuízo ao outro, né? Que não é o caso aqui, né? Aqui ele está usando esse termo de maneira mais poética, de maneira um pouco mais independente. chamo Não, de século antissocial em vez de século solitário por um motivo muito específico. Sabe, a solidão, conforme definida por alguns sociólogos, é o sentimento que alguém tem quando há uma lacuna entre sua sociabilidade sentida e sua sociabilidade desejada. Sou eu no sofá assistindo TV e pensando: cara, eu meio que quero tomar uma bebida com aquele amigo. A solidão é o instinto biológico que é saudável em muitos casos e me faz sair do sofá. Esse não é o instinto que a maioria das pessoas aqui ele está trabalhando a solidão como uma emoção motivacional, né? É uma emoção que me motiva à busca de uma carência, né, que eu estou percebendo, e é uma carência especificamente social. sente hoje em dia. Em vez disso, o instinto é, em muitos casos, ficar no sofá. Existe essa tendência no TikTok que algumas pessoas chamam de cancelamento. E o que acontece é que elas filmam essa dancinha que fazem quando um amigo cancela os planos. Elas dizem: meu Deus, graças a Deus meus planos foram cancelados. Posso ficar mais tempo sozinha em casa. Isso é solidão? Não. É o oposto de solidão. É alguém comemorando quando a oportunidade de socializar é cancelada. Essa é a Pois é, alguém comemorando várias coisas, né? Quando a oportunidade de socializar é cancelada, são vários benefícios que as pessoas estão comemorando ali, né? Só que são benefícios construídos, né? Na nossa sociabilidade atual, contemporânea. Por quê? Porque talvez antigamente esses benefícios sequer fossem possíveis. Talvez antigamente as pessoas não imaginassem que fosse possível você passar o dia inteiro dentro do quarto e ainda assim trabalhar. Entende? Né, antigamente as pessoas não poderiam imaginar que você poderia trabalhar em casa, aliás, né? Que você, né, as pessoas imaginavam que não tem como você não trabalhar se você não sair de casa, se você não for na empresa e, consequentemente, socializar. Então, não era uma opção que as pessoas poderiam desejar. Agora é.
E isso foi uma coisa que a tecnologia inaugurou. Não que antes as pessoas não ficassem dentro de casas ou passassem o dia inteiro dentro de casa. Mas hoje um adulto pode ter uma vida funcional fazendo isso. Isso muda tudo no jogo, porque esse comportamento de ficar dentro de casa passa a ser valorizado socialmente, passa a ser um desejo social, né? Quanto mais status uma pessoa tem, daqui a pouco, mais ela pode ficar em casa e viver a vida dela só fazendo isso, né? Então isso muda o significado social, o símbolo de ficar em casa é diferente. E com essa opção e com essa valorização desse comportamento, a gente começa a descobrir vários benefícios dele. Por exemplo, a gente não precisa se responsabilizar por fazer as coisas necessárias de uma relação interpessoal, porque uma relação no celular eu posso simplesmente cortar essa relação quando eu não quiser mais. Agora, numa socialização interpessoal, pessoal, né? Eu preciso ficar até a festa acabar, ou então eu preciso ficar pelo menos um mínimo de tempo ali até que eu possa dizer que eu quero ir embora, né? E quando eu for embora, eu vou perder os benefícios da socialização. Eu posso querer ir embora porque eu não quero mais conversar com um determinado amigo, porque não está rolando ali, não está tão interessante a conversa. Mas eu indo embora, eu vou perder a oportunidade de conversar com outras pessoas. No celular, eu não tenho essa perda. Eu posso simplesmente fechar uma aba no computador e abrir outra, numa outra rede social. Ou então eu posso simplesmente abrir a caixa de mensagem de um amigo e deixar o outro esperando. Há uma liberdade maior que a responsabilidade de uma relação pessoal não permite. Não só isso, há todo um custo para que a pessoa saia de casa, né? Um custo para a pessoa investir naquela relação, é cansado, é cansativo. E tu abrir mão de um curso, ou tu conseguir se livrar de um custo, é uma situação agradável e prazerosa, né? A decisão de ficar sozinha. Uma decisão antissocial, não uma expressão de solidão saudável. E o que está acontecendo aqui, eu acho, é realmente muito interessante. Tipo, em um nível bioquímico, eu acho isso absolutamente fascinante porque é isso que eu acho que está acontecendo. Acho que muitas pessoas estão aproveitando seu tempo de lazer concentrando sua atenção no celular. E enquanto elas estão navegando pelo TikTok e pelo Instagram, elas estão pensando dose de dopamina, dose de dopamina, dose de dopamina. E o que acontece às vezes quando passamos por um período de Esse reforço constante de gratificações e de benefícios que o celular e os computadores nos oferecem criam padrões de comportamento, né? Criam o que a gente popularmente chama de vícios, né? Há um vício ali. Só que não é um vício ligado especificamente a um estímulo. É um vício ligado mais a um padrão de comportamento geral. Esse padrão de comportamento acaba sendo palco de uma série de prazeres e gratificações. E assim a gente cria uma previsibilidade. A previsibilidade é qual? É um cálculo que o nosso cérebro faz de forma automática, inconsciente, e o que a gente chama de inferencial, quando o cérebro ele toma uma conclusão, né? Ele assume uma conclusão. Ele conclui que as coisas vão ser assim, né? Não se abre a dúvida, ele já percebe as coisas dessa forma, né? É uma inferência que a gente chama, né? Então, o cérebro ele infere que aquela situação de pegar um celular, abrir o celular, vai ser, é altamente provável que aquilo vai gerar uma gratificação, porque já gerou uma gratificação no passado. Mesmo que não gere, a gente fica lá e a gente não sente o investimento de energia que a gente tem que fazer para fazer isso, ou o tempo que a gente passa fazendo isso, porque a gente tem uma grande certeza de que vai haver uma alta probabilidade de gratificação. A gente já, é como se fosse um condicionamento que a gente tem, né? É como na hipnose, que você condiciona uma pessoa a já se predispor a uma interpretação ou a uma percepção, né? O celular, por conta do grande reforço que a gente teve com ele, ele já nos predispõe a aceitar o custo que a gente vai ter, automaticamente aceitar esse custo que a gente vai ter, porque a gente já tem certeza, mesmo que não tenha essa gratificação, a gente tem a certeza, né? A gente prevê que vai ter. E isso é muito grave, né? E isso justifica um pouco essa diferença entre o cálculo que se faz do benefício e o custo, né, de sair do benefício e o custo de ficar no celular, né? É muito mais fácil a gente optar por ficar no celular, a gente não percebe muito os custos porque as gratificações são certas. Agora a gente calcula muito os custos de sair porque a gratificação não é certa, né?
dopamina muito alta é que nossos níveis de reserva, nossos chamados níveis tônicos de dopamina, caem. E então passamos todo esse tempo em nossos celulares. Desligamos o celular, ficamos um pouco exaustos. Talvez um amigo envie uma mensagem naquele exato momento e diga: "Ei, você quer tomar uma bebida? Ei, você quer jantar? Ei, você quer ficar do lado de fora?" Aspas. E o que surge em nossa cabeça são todas as várias maneiras pelas quais a aventura de sair de casa pode, na verdade, ser uma desventura. Tenho que arrumar meu cabelo. Talvez eu tenha que me maquiar. Tenho que encontrar os jeans novos que quero usar. Tenho que viajar para Esses são os encontrá-los. Talvez eu não custos, consiga estacionar. O metrô pode atrasar. Pode ser uma conversa chata com eles. Não tenho tanta certeza se tenho energia emocional para estar lá para meu amigo agora. E então dizemos não. E, em vez disso, voltamos aos nossos celulares. Você cria um viés onde você pesa muito mais os custos de sair do que os custos de ficar no celular. Estamos basicamente despejando nossa dopamina e nossa motivação nas telas, em vez de presenteá-las a outras pessoas. Estamos reservando nossa energia para o vidro, em vez de para a amizade. E às vezes o custo de ficar no celular é, na prática, maior, né? Não quer dizer que o custo do celular é menor. Quer dizer que na prática, né? Pode ser que na prática o custo de investir nos amigos seja bem menor, né? Considerando os benefícios que tu vai ter. Porém, a percepção de custos que se constrói diante desse tanto reforço, né? Nesses padrões de comportamento. Real. Você pode quase pensar nisso como um efeito de escala de vida total, em que os adolescentes têm menos amigos e passam menos tempo juntos. Os de 20 e poucos anos namoram menos, os de 30 e poucos anos se casam menos e os de 40 anos têm menos filhos. Esses são os custos sociais do século antissocial. É um mundo em que as pessoas que podem ser bioquimicamente enganadas para não ouvir a voz da solidão. Lembrando que, apesar dele focar essa análise nos smartphones e nesse século, esses scores, né, esses padrões populacionais já vêm sendo apresentados desde o século passado, né? Desde antes mesmo da invenção, inclusive, do computador doméstico, né? Porém, ainda não eram tão expressivos, porque a margem de nascimentos ainda era maior do que a de morte, né? De mortalidade. Porém, houve, no nosso século, houve esse fenômeno onde a margem de nascimentos diminuiu mais do que a taxa de mortalidade, né? E aí a gente vê, nesse século, esse fenômeno de forma mais expressiva. E esses avanços tecnológicos dos smartphones e um estilo de vida moderno que a gente tem nas sociedades industriais do século XXI favorecem, de certa forma, por vários motivos que a gente pode trabalhar com mais profundidade em outros vídeos, esse fenômeno. O desejo biológico de estar com pessoas exigem muita solidão para si mesmas. Tanta solidão que isso é realmente ruim para elas. E os custos disso em um nível emocional e psicológico são óbvios. As taxas de ansiedade estão aumentando vertiginosamente. As taxas de ansiedade social estão aumentando vertiginosamente. Os jovens nunca estiveram tão deprimidos ou nunca disseram que tinham menos amigos. Isso tem a ver também com o estilo de vida moderno do século XXI, né? Porque nós optamos por um estilo de vida mais individualista, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil também as taxas de individualismo estão aumentando. Estamos fazendo isso com... E nós optamos por um estilo de vida mais hostil, no sentido de que a gente busca muita segurança, né? Porque a gente percebe que há muita hostilidade no nosso ambiente, na nossa sociedade. Então a gente acaba demonstrando certa hostilidade para nos proteger também. E isso acaba isolando, né? A gente não permite que os nossos filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, conversem, ou vão na casa de amigos por segurança, conversem com pessoas desconhecidas por segurança também, né? E nós temos uma certa insegurança em relação a fazer isso, com pessoas muito desconhecidas. Isso acaba diminuindo as nossas oportunidades de socializar. Isso são consequências da vida moderna também, né? Da vida moderna industrial do século XXI, né? Desse industrialismo que a gente está vivendo hoje. Conosco mesmos e não precisamos. Então, sou um otimista natural. Acho que podemos resolver esse problema. Mas antes de falarmos sobre como resolver esse problema, acho que preciso ser realista e discutir como ele... Eu também acho que podemos resolver esse problema, mas a gente vai resolver esse problema com um projeto, né, fundamentado cientificamente, né, e que é esclarecido em relação a esses processos psicológicos que estão acontecendo. Vários países tentam resolver esses problemas de natalidade e de sociabilidade, porém, a partir de achismos. Não tem uma fundamentação científica muito potente por trás dessas soluções. O que é triste, né? Porque é uma situação bem complexa, realmente. Porque ela lida com contradições profundas entre o nosso estilo moderno
e a nossa natureza. Ele pode piorar. Então, agora estamos vendo o surgimento da IA generativa e uma maneira que as pessoas estão usando a IA não é apenas usar grandes modelos de linguagem como o ChatGPT para fazer perguntas como um mecanismo de busca. Muitos de nós a tratamos como um amigo. Existe essa IA de personagem de empresa que tem dezenas de milhões de usuários. Essas são pessoas que estão essencialmente desenvolvendo relacionamentos emocionais com bots de bate-papo. Acho esse futuro para o qual estamos caminhando sonâmbulos plausível e extremamente assustador. Essas questões dos bate-papos já havia antes. Já havia bot de chat já há muito tempo atrás. O problema é que agora houve uma popularização desses bots, né? Por conta da IA generativa mais avançada, criou-se essa demanda, né, social por mais bots e bots cada vez mais complexos. Mas esses bots já existiam há muito tempo atrás. E não só isso. As pessoas, né, elas já tinham um comportamento muito semelhante, porém sem usar o bot necessariamente. As pessoas, por exemplo, tem uma rede social chamada Reddit, que tu entra e a maioria das contas ali são anônimas, e daí tu interage com pessoas de forma anônima. Tu não precisa conhecer as pessoas, tu interage de forma anônima. Isso já replicava um pouco desse comportamento, né? Eram pessoas interagindo ainda entre si, mas ninguém se conhecia, né? E havia vários sites assim no passado. Inclusive sites de conversa com anônimos por videochamadas, né? Porém, agora o que muda é que não vai ser uma pessoa do outro lado, né? Mas o comportamento não social, não interpessoal nesse sentido, é o mesmo, né? No sentido de que esse tipo de interação ela não gera função social, né? Então, não vai falar com um perfil anônimo numa rede social, sem que você não conhece, que é de outra cidade ou de outro país, inclusive, e tu vai marcar uma janta ou vai marcar sair com essa pessoa, né? Isso não existe. E sim, você sabe, as pessoas vão ouvir coisas como: ah, você está apenas recriando o enredo dela. Isso não é Ela, no caso, her, né? Que é uma o filme. previsão, é apenas você recitando o resumo de um filme que saiu há uma década. Mas acho que vale a pena levar a sério o fato de que muitos jovens hoje têm um relacionamento com seus amigos que existe quase exclusivamente por telefone, mensagens de texto e talvez às vezes ligações, mas principalmente mensagens de texto e E amigos de outras cidades, de outros estados, né? De outros países. Isso é bem comum. As pessoas se conectam muito facilmente com pessoas sem ter que ter delas muitos estímulos. E isso é uma capacidade muito potente da nossa espécie de gerar laços, de gerar vínculos, né? De gerar grupos a partir de um número muito limitado de informações. Porém, algumas pessoas usam isso para se isolar realmente do seu contexto social atual, né? Mas não é tão alarmante assim esse comportamento, pelo contrário, ele é um comportamento que acaba dando várias oportunidades para aquelas pessoas que não querem se isolar do seu contexto social, entende? Então não é a interação tecnológica em si, mas é o comportamento da pessoa que vai ditar o sentido que o uso dessa tecnologia tem. compartilhamento de memes. Ao trocar mensagens, fenomenologicamente, qual seu relacionamento com a pessoa? Vocês estão apenas trocando bolhas. Aqui está a minha bolha de texto. Aqui está a sua bolha de texto. Aqui está a minha bolha de texto. No nível É um gibi, fenomenológico, qual a diferença real entre mandar mensagens para um amigo e para uma IA? E então eu penso muita mensagem, muita diferença, porque uma interação não é só feita de estímulos e também não é só feita de articulação de linguagem, né? É como se você reduzisse a interação pela articulação de linguagem. A pessoa manda um texto e tu articula linguisticamente e entrega uma resposta linguística. Não é assim que funciona uma interação, né? A função mental da linguagem, ela funciona só se ela tiver interação com todas as outras funções mentais. E com a IA, as outras funções mentais vão ter uma interação muito pobre, né? Porque a gente pode realmente projetar personificar a IA, né? E projetar sentimentos humanos, etc. E ter uma certa interação afetiva, emocional, e até uma certa interação, gerar uma certa excitação emocional com a IA. Mas isso é limitado. A excitação emocional que a gente tem com pessoas é muito mais potente. E é algo e é um estímulo específico, né? Um estímulo especializado que o nosso organismo demanda, né? Então a maioria das pessoas vai ainda demandar esse feedback que sabe que vem de outra pessoa, né? Com o tempo, a interação com a IA, por mais complexa que possa ser, fica vazia, fica
ah, fica faltando essas outras funções mentais, porque quando tu fica só focado em uma fonte de estímulo, que é a elaboração linguística, por exemplo, na interação, e você não satisfaz as outras demandas que você tem numa interação social, você não vai conseguir mais tirar a satisfação ou não vai conseguir mais se motivar aquela interação, porque você vai ficar carente das outras satisfações, né? Satisfações afetivas, emocionais, esse frio na barriga que dá na interação, de ver se a pessoa vai responder, ver se ela não vai, como é que a pessoa vai reagir, como é que vai ser o feedback da pessoa, né? Em um futuro onde os jovens dizem, sabe, é realmente mais fácil para eles desenvolverem um relacionamento emocional com formas de vida baseadas em silício do que Isso para os jovens é diferente, porque os jovens eles precisam aprender a gostar desse frio na barriga, entende? Aí sim, com formas de vida baseadas. é uma coisa que pode gerar um grande grupo de jovens de que aprendem a socializar apenas com IA, né? E acabam se tornando hostis ou acabam evitando a exposição a Baseadas em uma carbono. interação social real. Por mais assustador que seja dizer isso, eles descobrirão que o que querem de uma validação de relacionamento, uma sensação de disponibilidade, uma sensação de que há alguém que responde que entende seus medos mais profundos, eles podem descobrir que isso é obtido de forma mais eficiente do silício do que do carbono. Se, se as pessoas fossem movidas só pelo estímulo linguístico, sim. Mas as pessoas são movidas por outros tipos de estímulos, né? A gente tem várias outras necessidades que são integradas, inclusive, a esse estímulo linguístico. Então, o estímulo linguístico ele acaba perdendo, inclusive, o seu sentido, a sua função própria, isolada, se não estiver muito bem conectado ou integrado com as outras funções, né? Isso não é um hábito, um padrão de comportamento que pode ser uma trend, né? Vamos dizer, mas na vida de um indivíduo tende a não durar muito tempo. Pode durar, porque alguns indivíduos podem ficar fixados nisso, gerar um padrão, se cristalizar ali e usar disso como uma estratégia para fugir de algum problema social, de algum problema de saúde mental que a pessoa tem, né? As pessoas às vezes usam a solidão como uma estratégia para não ter que para lidar com ansiedade, para lidar com sua depressão, para lidar com algum problema de saúde mental que ela não está conseguindo ter recursos para lidar, né? E aí essa pessoa precisa fazer psicoterapia para resolver essa questão e conseguir se expor um pouco mais à sociedade. Então essa pessoa ela vai sentir que está presa ali, né? Então pelo menos ali naquela solidão com a internet, com a tecnologia, ela vai ter um pouco de gratificação, pelo menos, né? É uma forma de suportar melhor aquela condição. É por isso que estou preocupado que seja como se estivéssemos abrindo um caminho que os companheiros de IA seguirão facilmente. Mas também sou uma pessoa fundamentalmente otimista e acho que esses problemas podem ser resolvidos. Quero dizer, felizmente, o antídoto para o século antissocial não precisa ser inventado. Certo? Não é algo como Alzheimer ou câncer de pâncreas, para os quais estamos esperando que os cientistas inventem uma cura. A cura somos nós. A cura para isso já está programada, inclusive, no nosso organismo. As nossas tendências naturais já são a cura para isso. O problema é que o ambiente moderno que a gente vive são hostis a essas tendências, né? Por quê? Porque a estruturação de vida industrial, de uma sociedade industrial e de uma sociedade capitalista não abre muito espaço para que a gente consiga, do capitalismo atual, né? Não abre muito espaço para que a gente consiga realizar essas tendências, né? Elas ficam inibidas, elas se tornam insatisfeitas, né? Elas se tornam dificultadas, né? Há uma dificuldade muito grande da gente viver de acordo com o que a nossa natureza pede, né? E esse sofrimento e essa angústia que a gente vive é justamente a nossa natureza demandando isso, né? O nosso corpo ele desenvolve sofrimento, ele desenvolve angústia para nos motivar a ação, a buscar algo que nós somos carentes, né? Existe uma ideia do autor Neil Stevenson chamada místicos, que é um termo que ele adotou dos Amish e que ele considera os valores que damos à tecnologia. Amísticos. E ele ressalta que os Amish são famosos por rejeitar toda a tecnologia. Mas, na verdade, eles não rejeitam toda a tecnologia. Às vezes, eles têm máquinas de lavar. Eles têm energia solar. Em vez disso, o que eles têm é um filtro muito estreito para a tecnologia. Eles só Aqui nós temos vamos fazer uma questão que é muito interessante, que é voltada inclusive à psicoterapia. A psicoterapia a gente trabalha isso nas pessoas, mas não necessariamente com a tecnologia e não necessariamente nessa questão. Mas muitas pessoas veem a psicoterapia com uma noção muito fechada da sua vida, muito pré-estabelecida da sua vida. E tendo uma visão muito de 8 a 80 com essa vida. Então a gente tem que trabalhar
com a pessoa de que ela pode conviver com as coisas que ela vive sem perceber uma contradição entre elas, né? Necessária. Porque às vezes as pessoas elas desenvolvem a sensação de que há uma contradição entre x e y, entre tecnologia e sociabilidade, quando que no fundo não existe necessariamente essa contradição. A pessoa simplesmente desenvolveu uma dinâmica de relação com a tecnologia e de relação com o seu cotidiano e com a sociabilidade que se tornou hostil a conciliar tudo isso. Tem que só organizar as coisas, né? E como a gente organiza as coisas? Aceitam a tecnologia em suas vidas se acreditarem que ela está a serviço de um valor pré-existente. É isso, né? É organizar os meios da sua vida, seja ele a tecnologia, as relações interpessoais, a sua rotina, né? A estruturação da sua rotina, seu emprego, e tudo que serve de meio para a sua vivência, como formas e dar uma finalidade a esses meios, né? Como formas de expressão daquilo que são valores fundantes da sua Constituição, né? Então, se a tecnologia estiver a serviço de um valor específico, e aí, então, ela é válida. Se ela for hostil a esse valor, aí a gente tem que pensar em conter o uso dessa tecnologia, né? Se o uso de álcool servir a um valor pessoal, ele pode ser considerado. Agora, se o uso de álcool for contrário a um valor importante na sua vida, ele deve ser considerada a inibição desse uso, né? Por exemplo, o uso do álcool está criando conflito na sua relação com a sua esposa e o relacionamento é um valor importante para você, então o álcool está sendo adversário daquilo que é um valor para você, né? Ou então, o uso do álcool, do modo como você está usando, está gerando prejuízos no seu organismo e a sua saúde é um valor para você, então você tem que considerar esse conflito e tomar uma decisão em relação ao álcool que priorize o seu valor, né? Isso é um trabalho que a gente faz na psicoterapia e a organização das suas decisões voltada a um valor na sua vida é muito importante para que você tenha mais clareza sobre que tipo de decisões tomar, para que não fique com aquela posição de 8 ou 80, né? Ou a abstinência total de tecnologia, ou se afundar na tecnologia. Não. Tu pode usar a tecnologia, inclusive, para servir os valores da sua vida. Você só precisa saber quais são esses valores e definir esses valores e perceber quando o seu comportamento está a serviço desse valor e quando ele não está, quando ele está contrário a esse valor, né? Então, eles dizem não às televisões porque acham que elas podem interferir nas relações entre famílias. Televisão que interfere na relação entre família, relação entre família altamente revalorizada, não vamos inibir a televisão, porque é contrário aos nossos valores. E relação em família é importante, é um valor Mas importante. dizem sim à energia solar porque ela pode fortalecer suas vidas. Pode fortalecer suas vidas, pode dar maior qualidade de vida aos filhos, família é importante, pode dar maior qualidade de vida a si, né? Maior bem-estar é importante. Entende? Quando o meio da sua vida, ou o ambiente serve ao seu valor, ele ganha uma caracterização positiva. Quando o meio é antagonista ao seu valor, né? Quando ele é contrário ao seu valor, ele deve ser evitado. Ele deve ser combatido, né? Eu me pergunto se todos os americanos poderiam se beneficiar de uma sensibilidade amista. Que na verdade não é necessariamente amista. Eu amo a sensibilidade amista, é só o exemplo que se dá em relação à tecnologia. Mas esse é um tipo de relacionamento com a vida voltada e mediada pelos seus valores pessoais, né? Isso a gente trabalha muito em psicoterapia, principalmente nas TCCs, né? Sabe, em vez de adotar qualquer tecnologia que torne nossas vidas mais convenientes e então viver com as consequências emocionais e psicológicas dessa adoção, que tal filtrarmos a tecnologia pelos nossos valores? Aliás, isso vale para qualquer coisa na sua vida, qualquer meio na sua vida. Talvez nossos valores sejam romance ou união familiar. Talvez nosso valor seja um sábado digital ou real. Talvez nosso valor seja manter nossa capacidade de concentração em uma única coisa por mais de 15 segundos que leva para alternar entre vídeos do TikTok. Como seria o mundo se tivéssemos os valores em primeiro lugar e a tecnologia em segundo, em vez de adotar a tecnologia em primeiro lugar e apenas viver com quaisquer... Mas é que tá, o problema é que isso não é um imperativo moral, não é uma coisa que a gente pode prescrever para as pessoas. Isso é um treino, né? É um treino comportamental. É um treino comportamental que algumas pessoas podem levar muito tempo para fazer isso. E, ao levar muito tempo para fazer isso, as pessoas podem, inclusive, desacreditar do processo e resistir a esse processo, né? Então, não é uma coisa que pode ser simplesmente jogada assim.
é um treino comportamental. É claro que a cooperação coletiva em prol desse treino comportamental pode ajudar muito, né? Porque isso gera uma pressão favorável a esse treino na comunidade, na sociedade, e uma pessoa vai ajudando a outra e etc, né? Isso é um tipo de relação social saudável, né? Que a gente pode promover através da educação. Porém, é um treino que cada um tem que viver a partir da sua experiência, a partir da sua vivência, dos seus condicionamentos, né? Quer valores que surgissem com eles? Acho que seria um mundo melhor. Acho que seria um mundo com mais propósito. Acho que seria um mundo mais social. E, fundamentalmente, acho que seria um mundo mais feliz também. Realmente seria um mundo mais feliz. Eu acredito também nisso. Quer apoiar o canal? Junte-se à comunidade de membros do Big Think, onde você tem acesso antecipado e gratuito aos vídeos. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Pretendo fazer mais vídeos assim de reacts e falando sobre algumas questões. Quero saber de vocês nos comentários o que realmente vocês se interessam para que eu me aprofunde em algumas questões. Eu quero realmente me aprofundar em algumas questões que eu falei ali. Nessas questões eu falei de maneira mais superficial nesse vídeo, né? Porque essa era a proposta. Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem o vídeo e comentem caso tenham dúvidas ou sugestões.